Gravando, ok. Gravando, tá certo. Então, bom dia, pessoal, boa tarde, né? Estamos em diferentes fuso horários aqui e também diferente fuso horário lá no Brasil, para onde a gente está praticamente, né, o nosso público-alvo, a maioria, acredito. Entrevista com Eliane Kanner hoje, gente. Ela é a minha tradutora juramentada, né? Tradutora oficial de inglês no Brasil e no Canadá, e amiga aqui, colega pessoal, né? Que ela sempre faz um serviço ou outro para mim, sempre que eu preciso, eu procuro ela, e pedi para ela vir aqui hoje para conversar com a gente, dar uma entrevista para a gente, falar um pouco sobre tradução, sobre imigração, sobre morar fora do país e várias outras coisas. Muito obrigada, Eliane, por você estar aqui com a gente hoje. De nada, eu que agradeço você ter me convidado para falar um pouco. Né? Sem E problema. nós estamos montando, né, Eliane? Eu vou dar uma palhinha aqui do nosso projeto. Nós estamos montando um projeto de inglês segunda língua, né? Um projeto ISL, que eu já tinha comentado antes no canal, que eu queria fazer, que eu tenho algumas amigas, né, professoras de inglês ou tradutoras oficiais como Eliane, para montar algumas aulas com mensais, ou vamos ver, né? De início vai ser mensal, né, Eliane? Com discussão de termos e expressões idiomáticas no inglês, para aquelas pessoas que querem treinar o inglês e querem treinar mais o inglês cotidiano, a conversação, para poder vir aqui para fora. Não aquela coisa muito gramatical, a gente não vai se apegar tanto à gramática, né, Eliane? Mas uma coisa mais da linguagem coloquial, né? Do inglês do dia a dia. Então, para o pessoal que não conhece a Eliane ainda, a Eliane, ela mora no Canadá, ela é brasileira, mas ela mora no Canadá e ela é tradutora oficial para quem estiver no Brasil ou quem estiver aqui no Canadá e precisar de fazer uma tradução entre o inglês e o português e vice-versa, procurar a Eliane, ela vai deixar os contatos dela aqui, né, Eliane? Para vocês poderem procurar o serviço, fazer tradução oficial, né, de alguns documentos. E a gente vai abordar um pouco disso aqui, porque aí muita gente está falando, para que eu vou precisar de tradutor oficial? Muita gente, às vezes, nunca precisou traduzir um documento, né? E qual que é a importância disso? Não só no Canadá, mas nos Estados Unidos, qualquer lugar onde tem a língua inglesa como língua oficial, existem documentos que precisam ser traduzidos, quando você precisa, às vezes, de um papel para um visto, para uma imigração, né, Eliane? Que você poderia falar um pouco da sua... Bom, os tipos de documentos que eu traduzo são os que a imigração pede para você poder vir para cá, trabalhar, estudar, né? Então, certidão de nascimento, de filho, certidão de casamento, diploma, histórico escolar, antecedentes criminais. Então, tudo é extrato bancário para você comprovar a renda, né? Eu passo do português para o inglês e, como eu sou certificada no Brasil e aqui, então a imigração aceita já. Várias pessoas que estão pedindo residência permanente traduziram documentos comigo e conseguiram levar o processo adiante, né, com esses documentos. Né? Como tem bastante brasileiro vindo para cá, tem bastante demanda. Então, se algum tradutor quiser vir para cá, vai ter mercado, né? Vai ter cliente. Isso é bem interessante também, né, É, Eliane? A Eliane pode falar também um pouco para essas pessoas que são tradutores ou que trabalham com a língua inglesa e que têm, às vezes, em mente seguir carreira de tradutor oficial, falar um pouquinho da experiência dela também. Mas como os documentos, igual você falou, desses documentos, às vezes é para uma imigração, às vezes é para um visto de familiar que está vindo, né? Tem muitos aqui no Canadá que às vezes estão ainda trocando o visto ou transferindo do visto para um processo de imigração, né? Tá com visto de trabalho. Matrícula em escola, né? Ou até para fazer curso, mas essa importância de se falar, porque não é simplesmente uma tradução, né, Eliane? Que traduzir... Não, e não é qualquer tradutor que pode fazer. Né? Se você então, for para uma pessoa que fala inglês, olha, traduz aqui o meu histórico escolar, aí tirei 10 em tudo. Né? Não, tem que ser um tradutor oficial que o governo aceita, que está tudo traduzido fielmente, né?
Exatamente. Eu acho que essa é a maior importância, porque existem alguns outros pequenos serviços que a gente vê o pessoal contratando aquele serviço privado. Ah, a pessoa já sabe o inglês, eu vou traduzir só para fazer um texto. Tem a tradução. Às vezes, para aplicação de um estudo científico, não precisa ser um tradutor juramentado. Eu mesma, quando estava no Brasil, alguns colegas de trabalho, enfermeiros, me procuravam, sei que você sabe o inglês, ou seu marido, será que vocês não poderiam fazer uma tradução só daquelas introduções, um rascunho, um testículo de um trabalho científico, só para complementar, né, um trabalho de pós-graduação, alguma coisa assim, e a gente fazia, mas a tradução juramentada como diz, requisitada, né, pelo governo para certos documentos. Então, não adianta só um colega que sabe falar o inglês fazer tradução, precisa ser os tradutores que são registrados com o governo, né, tanto o brasileiro quanto o canadense. No seu caso, Eliane, para só esclarecer aqui, pessoal, você é tradutor oficial tanto no Brasil quanto no Canadá, e esses processos são dois processos diferentes também, né? No Brasil foi um concurso... Não é que você faz uma prova internacional e aí todos os países onde fala a língua inglesa vão aceitar a sua tradução. Até mesmo aqui dentro do Canadá existe a questão da província, né? Provincial, então, por regiões. Os tradutores não são, como diz, sobre todo o território nacional, né? No Brasil é um concurso público que você tem que prestar, você pode ter qualquer curso superior, assim, não precisa ser exatamente em língua ou tal, você se inscreve, mas é um concurso que ele não é muito frequente. Ele teve em 79, 99, e agora nós estamos em 2019, não sei se vou abrir, já estamos em setembro, então é um concurso que é bem fechado, o governo não abre toda hora, né? Você precisa ter uma média 7 para você passar, e aí sai na publicação do Diário Oficial do seu nome, que você foi aprovada, e aí você trabalha para os cartórios, assim, você tem um carimbo, você tem um número de inscrição, você não trabalha para o governo, seu salário não é pago pelo governo. Então, você é autônomo, mas você tem fé pública que um documento que você traduzir, ele é aceito nos cartórios, mesmo para faculdades nos Estados Unidos ou qualquer outro país que fale, a tradução que você leva do Brasil é aceita, né? E aqui no Canadá é diferente, existe uma sociedade de tradutores internos, eu estou em Vancouver, então é da província de British Columbia, da Colômbia Britânica, né? E primeiro você tem que entrar nessa sociedade como membro associado, você faz um teste para ver a sua proficiência linguística, aí você tem que acertar 70% da prova também, e aí depois que você for aceito como membro associado, você passa para certificado, você faz um outro teste para certificado, né? Então, são processos longos e difíceis, né? Um que não acontece há 20 anos e o outro que é um processo bastante, como diz, custoso. E custa também bastante dinheiro, imagino, né? Para você entrar como membro associado, você fazer a prova é $300, né? Então, se você não passar na prova, aí você não recebe o E quando reembolso. você faz quando aí você bota aí no intercâmbio aí, quando você faz a transferência do valor, você fala, nossa, perdi aí 1.000 e tantos reais, né? Então, aí você tem que tentar o próximo concurso que tiver, assim, a prova que. Mas geralmente é uma vez por ano para associado, assim, né? De associado para certificado, não leva 20. Né? E aí você está numa lista lá de tradutores oficiais, então a pessoa vai na internet, o governo está me pedindo a tradução juramentada de tal documento, então tem os nomes que são aprovados, né? Também uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu traduzo também, é para o departamento de trânsito, carteira de motorista, histórico, assim, para seguro, né, para você alugar carro. Então, eu estou trabalhando bastante com o Detran daqui, né? Para gente que faz prova para tirar a carteira, no inglês não está 100%, então eu vou lá, fico do lado e vou traduzindo as perguntas, as alternativas, no computador, então eu fico lá do lado
Legal, eu não sabia. Eu achei que fosse a tradução da CNH, que isso foi uma dos serviços Não, que eu traduzo a CNH também, mas depois que você traduz a CNH, se você quer mudar da brasileira para canadense, a carteira, se você vai ser isso é residente, parte do processo, você tem que aí fazer você tem que fazer o teste teórico e o teste prático, né? No teste prático eu não posso entrar no carro e traduzir para você vir à direita, sair de frente, isso eu não posso, mas o teste teórico eu posso ajudar. Isso é bem interessante, que é bem interessante como o governo aqui canadense dá nessa multi língua possibilidades. Não, eles ajudam bastante o imigrante. Ajuda muito nessa questão da língua. Tem os tradutores oficiais em todas as línguas possíveis, até quando você liga, tem uma lista imensa que passa por todas as opções de línguas que você pode escolher para conversar. E como você disse, eu nem sabia que tinha esse serviço ali na prova teórica, que isso é uma parte do processo, né? O Brasil e o Canadá, na questão da CNH, você traz a sua carteira de motorista, precisa fazer a tradução só para adentrar no processo, e você tem que fazer as suas provas, você não precisa passar pela parte teórica, fazer aulas, como no Brasil. Então, você só tem que fazer a prova teórica, né, de conhecimento teórico, técnico, e depois fazer a prova prática, como você disse. E eu não sabia que tinha, mas agora aí, para os brasileiros que estão aqui, que ainda estão aí com dificuldade na língua, principalmente em questão escrita, né, que é mais difícil mesmo do que a língua falada, né, a questão gramatical e de pegar todos os termos, para fazer a prova, você pode solicitar, então, uma tradutora para te ajudar na prova teórica. Pode. Coisas que a entrevista vai trazer aí conhecimento para a galera. Então, ajudinha aí da Eliane para a galera que está em Vancouver. Mas tem tradutor oficial em todos os lugares, né, gente? Então, só procurar. A gente também pode deixar um link aqui dos seus contatos, assim como uma lista dos outros tradutores oficiais que tem no país, né? Então, Eliane, outra coisa que a gente também quer abordar um pouco aqui é para falar para as pessoas, dar um pouquinho dessa dica de como tornar o inglês essa língua, como diz, a fluência, como pegar na língua, como se acostumar o ouvido e a fala também, o pensamento, né, que essa coisa que fala da fluência. Eu recebo muita crítica dos meus, que eu tenho uma lista de hate followers, por causa de outros vídeos e outros assuntos que são mais controversos no canal. E uma das críticas que eles fazem a mim é que meu português é muito ruim. Todo mundo, quer dizer, eles criticam tanto o português quanto o inglês. Eu falo assim, eu estou infelizmente em cima do muro, porque eu sou brasileira, o português é a minha primeira língua, mas eu só falo inglês o tempo todo. Eu moro no Canadá e eu não penso em português, eu não converso em português, a não ser quando eu estou falando com você, ou eu ligo no Brasil, e é muito raro. Então, eles falam que eu gaguejo muito quando eu falo em português, que eu não tenho muita fluência na língua. Eu falo, mas aí vira para o inglês, eu também não tenho fluência na língua, porque eu realmente só falo inglês pelos últimos 6, 8 anos, e, né, então é difícil mesmo de manter a fluência, até na língua que a gente que é a nossa língua mãe. Então, eu estou aqui há 3 anos e meio, então, é claro, você vai perdendo um pouco do português, assim, as expressões idiomáticas, as gírias que vão surgindo nos tempos, né? Então, você, claro, tem que ler jornal, via Estado de São Paulo, para saber da política, da economia, saber os termos que estão surgindo, né? Para uma tradutora, a sua língua materna ela tem que estar gramaticalmente e oralmente assim, perfeita, né? Você tem... Não pode... mas é claro que se você não está no... Você fica quase que forçada a manter aquela conexão. Você assiste coisas em português para manter o português também, assim? Como? Você assiste coisas em português também? Sim, às vezes eu assisto um programa da Globo, assisto, né, novela, assim, um pouquinho, uma meia horinha, assim, eu assisto o jornal, Não, é bom, é isso que eu ia falar para o inglês também, você assistir seriados, você assistir filme, e se expor à língua, né? Ir para a rua, vai no supermercado, vai na farmácia, né? Vai na loja perguntar preço, tamanho, cor,
tal. Então, acho que você tem que sair da sua zona de conforto e não ficar cercado de brasileiro falando só português. Você tem que aproveitar essa oportunidade que na rua estão falando inglês 24 horas por dia, né? E assimilar, e ouvindo, né? E aí você vai... Se você ficar só falando português, o teu inglês não vai evoluir. É a mesma coisa que você ir numa escola e depois você voltar para casa e falar português. Você vai perder o gramatical. Mas é claro que exposição é tudo, né? Você treinar o ouvido e se forçar. Pega um seriado de meia hora e ouve o que para você se acostumar com a velocidade, com a pronúncia, né? Acho que é bem interessante isso que você falou, porque tem muita gente, e eu tive esse contato com algumas pessoas que, antes de eu vir morar no Canadá, quando eu ainda estava no Brasil, tinha interesse de aprender inglês, pediu para fazer aula, eu falei que eu não queria muito abordar questão gramatical, que eu ia abordar mais questão da língua coloquial, da conversação, que eu acho que isso que é um pouco que falta, né, quando a gente estuda o inglês no Brasil, a gente falta... Claro, a gente falta a imersão, mas a gente falta mais aquela coisa de falar o inglês da rua, né? E não falar o inglês do livro. E que isso não é muito ensinado nessa questão desses cursos muito gramaticais. Então, mas muita gente eu tentava puxar pelos interesses. E muita gente que estuda o inglês por conta própria e tenta estudar, né, ser um pouco autodidata no inglês, e que geralmente essas pessoas se dão muito bem, mas muita gente fica muito ligada à questão musical. Ah, eu gosto de ouvir música em inglês, mas a gente tem que lembrar que a música não fala essa linguagem falada, e música tem muito aquela coisa metafórica que você não usa na linguagem conversada do dia a dia, cotidiana, da rotineira. Então, como você disse, o mais importante é pegar um filme, um seriado, onde você vai ver situações cotidianas, como que as pessoas conversam quando elas estão na padaria, no supermercado, vão ao banco, porque é isso que falta, né? Quando a gente chega, passa até pelo aeroporto, e aí eles jogam aquelas expressões idiomáticas que a gente não está acostumado, mas que a gente também usa na língua portuguesa, e que existe a mesma dificuldade quando a pessoa está passando do inglês para o português, né? Que ninguém fala... Olá, como vão vocês, né? Em qualquer situação que você chega. Tem outros momentos que você chega, e aí, galera? E isso não está nos livros. Então, é isso que a gente também quer trazer nas nossas conversas, mensagens que a gente vai trazer. Fiquem ligados, os que estão interessados aí, né? Existem cursos... Aprimorar o inglês. Existem cursos de conversação na Lua, assim, que é só conversação, não tem gramática, assim, não é escrito, né? É só para você desenvolver um tema, debater, né? Então, se você quiser puxar para esse lado, né, tem o inglês gramaticalmente correto, tudo, mas e tem o cotidiano de conversação. Agora, aprender inglês com música, realmente... É muito gostoso, você grava, você canta. Só que a linguagem musical, realmente, ela é diferente, ela tem metal, ela tem rima, então nem sempre ela faz aquele sentido, aquela tradução, né? Que você pode. Você tem que saber tudo na música, a que está se referindo e tal. Então, é um pouco mais elaborado, né? Você não pode depender só da música, né? Mas é gostoso, né? Se você tem uma canção que você gosta. Aí você vai lá e... Eu acho que é interessante quando você pega, assim, você não se... Igual a gente falou, não tente colocar o seu estudo todo na música, ou todo num seriado, tente diversificar, né? Não fique completamente engessado em aprender da música. Às vezes pega uma música por dia e vai assistir uns 20 minutos de algum seriado que você goste, né? Então, tentar diversificar a origem, né, a fonte do conhecimento é bem legal. E também, como diz, tenta 20 minutos de assistir, né, de programação, assistida com uma legenda, às vezes no português, para você pegar as expressões idiomáticas e tentar a leitura, porque também, como diz, quando chega lá na prova de proficiência, eles vão te pedir como diz, esses setores separadamente. Então, você tem que estar bom na escrita, você tem que estar bom na leitura, você tem que estar bom no ouvido e na fala, né? Em todas essas partes, não tem nada isoladamente. Então, você pode ser muito bom na língua falada, mas se você não estiver bom na escrita e na leitura, não vai conseguir
passar na prova de proficiência, né? Duas coisinhas que eu queria falar. Por exemplo, no teste aqui da Sociedade de Tradutores, você não pode usar dicionário online, você não pode ter acesso à internet. Então, você não pode procurar uma palavra, só o dicionário em papel. Né? Lá no Brasil, não, a gente podia levar dicionário para consultar, né? Oh, isso para a prova de tradutor. Quer dizer, eles... É porque a prova de proficiência, o IELTS, o TOEFL, não tem nenhuma ajudinha, né? A gente tem que lembrar o pessoal disso. Não tem ajuda, porque tem muita gente que assiste, que acompanha o canal, que quer melhorar, aprimorar o inglês, e por isso que a gente vai fazer essa ala do inglês segunda língua, para trazer um pouco disso. Mas eu acho interessante, porque eu sempre eu dei ajuda para um casal de irmãos, que são cantores, e que cantam muito na língua inglesa, né? Porque tem muitas músicas populares hoje em dia que são no inglês, então eles queriam aprimorar o inglês, principalmente na pronúncia para música. Então, eu mesmo falei, eu montei um programa para eles para simplesmente pegar música, treinar a linguagem, mas para eles conseguirem, pelo menos de cada música, tirar uma expressão, aprender alguma coisa gramatical, né? Então, eu acho que é bem interessante, porque a gente vê essa dificuldade quando a gente tenta traduzir a música, mas, ao mesmo tempo, existe um ensinamento ali, em cada música tem uma expressãozinha que você pode pegar e falar, essa daqui, né? É uma expressão que você aprendeu por dia. Então, esse conhecimento aos poucos, doses homeopáticas também é uma forma de, né, não pressionar muito o aluno e tentar absorver aos poucos também, né? Eu vou te dar duas dicas. Tem um site que chama TeclaSap, www.teclasap.com, eu não sei se é BR, acho que é BR. Ele tem tem um programa assim que ele dá umas aulas ao vivo, que ele pega textos da CNN e vai traduzindo. Ele pega inglês e vai traduzir, mas ele traduz para um português natural, que todo mundo entenda, invertendo a ordem das... Assim, então, é uma coisa que você aumenta o vocabulário, para não traduzir literal, né, ao pé da letra. Exatamente. E esse mesmo site tem um programa que é inglês com música. Então, ele pega a letra de uma música e vai destrinchando. Isso é Né? bem legal. Então, isso também manda pra bom. gente, manda para mim depois por mensagem, que eu vou colocar aqui acoplado nos comentários, ou aqui, coloco aqui uma mensagenzinha aqui no vídeo, para o pessoal conferir as suas dicas aí, né? Dicas da Eliane, para quem quer melhorar o inglês, já vamos treinando, aprimorando, tudo mais. Assim, quando eu estava fazendo o meu curso de atendimento ao cliente, tinha, acho que na minha classe tinha 11 alunos brasileiros. Tinha coreano, tinha japonês, mas nós, os brasileiros, se nós falássemos português durante a aula, ou mesmo no intervalo para o almoço, tá, nós perdíamos pontos na nota. Não, é imersão, você tem que se comunicar em inglês, né? Treinar o ouvido. Claro e é uma dica legal também para o pessoal que às vezes tem um amigo, um colega que faz um curso de inglês junto, e vocês vão para o curso, mas já vai para o curso, volta do curso falando português. Não, tem que se forçar. Não, vamos conversar em inglês o tempo todo. Exatamente. Isso é uma cultura bem interessante que eu vi que o pessoal faz muito em São Paulo, né? Eu sou mineira, mas o pessoal, eu via isso muito nas ruas em São Paulo, na capital. E você vê muita gente conversando inglês nas ruas, né, casal ou amigos conversando, e às vezes você vai se aproximar, e eles são brasileiros, que na verdade estão realmente simplesmente treinando inglês. Eu acho que é interessante, e em São Paulo é mais fácil você também encontrar, às vezes, né, estrangeiros, e treinar mesmo a língua. Tem cursos que fazem happy hour para você falar inglês, ou vai num shopping para você passear lá e se comunicar em inglês, né? Então, é a coisa na prática, né? Ao vivo. Né? Sim, isso é uma coisa que eu acho que, quando eu vim em 2012, eu vim em Montreal, foi quando, né, eu já não fazia curso de inglês no Brasil há muito tempo, não tentava, sabia muito inglês gramatical, por questão de vestibulares e tudo mais, e cursos ao longo da vida, mas não conseguia mesmo comunicar.
praticamente nada. Então, me matriculei num curso, eu e minha colega, que a gente fez juntas, e a primeira coisa que eu notei foi isso, que não só a questão da gente ser forçado a falar inglês desde a primeira aula, mesmo a gente falando, gente, mas a gente não consegue. Não, vocês vão se virar. Fica tranquila que dá certo, né? E aquele receio daquele curso que o professor só fala inglês, e no final do dia, como diz, a gente tinha a aula da tarde, era totalmente conversação com outras pessoas de outras nacionalidades, que a gente não tinha esse escape. Ah, eu vou falar o português. Não tinha, né? É um hebreu, pessoal do Oriente Médio, muito árabe, né? Em Montreal, um ou outro que se encontra, é um português, vou poder falar um pouquinho de português, mas, né? Em Montreal também tem muita comunidade portuguesa, mas no curso em si é muitas nacionalidades. Então, aquela conversação da tarde eram 4 horas de conversação, e eu falava assim, gente, é isso que falta nos cursos no Brasil, que o pessoal não faz conversação dessa intensidade, né? Não tem essa imersão. Você não é forçado a falar o inglês. E, infelizmente, para quem está no Brasil, realmente tem que ser uma questão, um trabalho quase que pessoal, né? Uma coisa de força de vontade. Você tem que se forçar a realmente falar o inglês, tentar comunicar com o pessoal, né, online. Eu jogo, né, no PlayStation 4, então tem a comunidade online, tem muita gente jogando. Tenta, às vezes, fazer amigos em inglês, né? Fazer outras amizades em outras redes sociais, comunicar, conversar, usar. Eu tenho um amigo canadenses, 2 amigos que mudaram para a Europa, um foi para a Espanha, que eu tenho algumas entrevistas com ele, o Kyle, e tem e tem um outro amigo que recentemente mudou-se para Portugal, e na verdade ele me mandou mensagem alguns dias atrás falando, olha, agora eu preciso que você converse comigo por mensagem em português, que eu preciso falar português agora. Não vai ter uma dificuldade, porque ele é canadense, já fala inglês, o francês, e a namorada dele fala espanhol, é peruano, fala espanhol, então eu falei para ele, vai ser um pulo, né, entre francês, espanhol, aprender o português vai ser super fácil. Ele realmente conseguiu se comunicar comigo por mensagem muito facilmente para o primeiro dia, mas tem essa questão, né, da língua, as conversões e a fluência, tem que utilizar, né? Tem que utilizar. E aqui, assim, para você conseguir um emprego, o inglês também se você quiser um emprego melhor, por exemplo, na área de negócios ou TI, se o seu inglês for do intermediário para avançado, mais chances você tem do que com os candidatos que têm um inglês básico, né? É claro, aqui no Brasil você ter o inglês um ponto a mais com o seu currículo, mas também já está ficando, você precisa ter uma terceira língua, ou francês, ou espanhol. E aqui no Canadá, inglês também é uma segunda língua para quem está procurando emprego assim de fora, né? Mas, se seu nível for pelo menos aqui nessa região, para o pessoal, né, saber, é tranquilo, não precisa saber o francês, não é aquela coisa, não é igual em Quebec, né, que aí é a segunda língua, é uma língua oficial, e que realmente é necessário ter o francês para conseguir um emprego melhor. Mas se você for trabalhar em hotel ou assim, alguma coisa assim que você tenha contato direto com o cliente, o telemarketing, que você precise falar inglês para resolver os problemas, né? Então é bom você já vir com um nível mais avançado e aprimorar, que aproveitar essa chance e meter a cara mesmo, falar, não é minha primeira língua, vou cometer erros, mas estou aqui para aprender, né? Também, por exemplo, uma pessoa de fora, quando vem para o Brasil, não vai falar o português, você vai cometer erros, mas tem que se arriscar um pouco, né? Uma coisa bastante interessante também, que eu acho que às vezes tem muito brasileiro que esteja aqui no Canadá e não saiba, é que no Canadá tem muito serviço comunitário que vem, né, do governo. O governo tem essas Community Services Centers, né, os centros comunitários, onde o governo oferece vários serviços e as pessoas se voluntariam para simplesmente, principalmente na questão da língua, existem, né, não serão tradutores juramentados, mas existem tradutores para fazer outros tipos de traduções, e existem também professores voluntários para quem quer aprimorar a língua, está aqui no Canadá, sente aquela insegurança, quer melhorar o inglês,
existem vários programas, pequenos programas nesses centros comunitários que oferecem os professores voluntários. Você pode ter um tutor, você pode oferecer para acompanhar um tutor que dê aula para outras pessoas em outras línguas, e aí você vai treinando, é aquela coisa, vai lá se arriscar, conversar com outras pessoas, aprender também, porque eu acho que tem muito... principalmente aqui no Canadá, não, em Montreal é outro tipo, né, é muito variado. Aqui a gente também tem uma variedade, tem muito asiáticos, né, chineses, coreanos, filipinos, e a comunidade mais indiana também, que tem aquela questão também não só da língua inglesa, mas também do sotaque, né? Então, que não é simplesmente você aprender o inglês, você ainda tem que aprender o inglês com sotaques, porque aí é outro. E é difícil. Eu estava acostumada com o inglês em Montreal, que, né, que são mais de outras origens, é mais portugueses, tem muito europeu em Montreal. Aqui já é mais indiano e asiático, e aí o sotaque muda muito. É a mesma coisa da gente, às vezes. Meu marido sentiu essa dificuldade quando a gente morou no Brasil por quase 5 anos, né? E a gente morava em Minas, e ele aprendeu o mineiro do sul de Minas, que puxa o interior de São Paulo, com R, né, bem torcidinho. Quando ele foi a Barbacena, que é a cidade da minha mãe, que aí já é aquele, né, aquele mineiro mais carioca, né, que fala o R arrastado, e eles falam de um português muito mais lento do que o português do sul de Minas. Ele falou assim, nossa, que língua que eles estão falando? Ele não conseguiu entender por causa da diferença de sotaque. Por quê? Porque para uma pessoa que não é a primeira língua, né, uma mudança de sotaque pode soar totalmente diferente, tanto que você vê ali o inglês australiano, o inglês britânico, o inglês canadense, e às vezes até a diferença de expressões do inglês canadense e americano. Então, né, para quem tem ouvido fresco na língua, dificulta, modifica muito. Eu sempre tenho que... né, eu estava falando com você, né, tô mudando, tô olhando muitas casas, e muitos indianos, né, tem a maioria dos imóveis aqui, e muitos deles são eles mesmos que mostram as casas deles que eles querem alugar. Então, eu fui em algumas, né, showing, algumas mostragens de casa, open house, que eu saía de lá e falei, gente, eu não entendi nada que o moço falou. Não, realmente você tem que treinar o ouvido para vários sotaques. Aqui também tem muito oriental, então, de coreano, de chinês, né? Eles falam mais socar. É que porque também são mais fechados nas comunidades deles. Então, eles todos falam do mesmo jeito, eles pensam que eles estão falando assim, o inglês perfeito. E aí você fala, nossa, eu não entendi nada. E realmente tem o australiano, o britânico, são várias partes do mundo, e cada parte tem um sotaque, né? Então, tudo questão de... Eu vi também um pouco Agora, disso. Uma coisa que você falou interessante. Nos primeiros meses que eu cheguei aqui, eu trabalhei para um centro comunitário como voluntário de intérprete para famílias que estavam chegando e estavam procurando escola para criança, moradia, problemas com custódia, assim, quando tem algum problema, eles não conseguem falar com o advogado em inglês. Então, realmente existe esse serviço gratuito para quem está chegando, né? Assim, em várias línguas. Muito suporte, é bem legal. Então, gente, eu acho que, né, a gente passou um pouco aqui, vamos falar um pouquinho do nosso... Eu estava aqui colocando aqui um pouquinho, dar um exemplo, ou falar de alguma coisa do cotidiano, uma coisa corriqueira, dar uma pitadinha aí só para a galera ter uma ideia do que a gente vai estar mostrando no inglês de segunda língua. Eu estava aqui, coloquei aqui, né, o how are you doing, or what's up, aquelas coisas do cotidiano. Então, mandem para a gente, né, mas é para convidar o pessoal que está assistindo, para mandar para a gente sugestões. Encontrou alguma expressão que você não sabe o que significa, né, ou que parece estranha? Eu queria saber, o que é isso, né? Muita gente, às vezes, tem aquelas expressões idiomáticas, a pessoa acha que, né, que é uma coisa fora do comum. Não, é muito utilizado, né, Eliane? Isso são coisas que a gente não... É aquela brincadeira que eu mesmo gosto de falar assim, eu gosto, para passar para o português, o pessoal entender, é o seguinte, todo mundo sabe que quando você vai ali, quando tem 2 carros próximos, você fala ultrapassar o carro, mas ninguém fala isso no dia a dia, né? Todo mundo fala
corta esse lento aí na frente. Então, o cortar o carro da frente é uma expressão idiomática brasileira, né? Que todo mundo substitui facilmente, corriqueiramente, o ultrapassar, mesmo que a gente tenha, né, gramaticalmente, um verbo mais apropriado para o termo, para o momento, para a situação. Mas, então, é mais ou menos isso, galera, que a gente vai fazer no nosso inglês segunda língua, né, Eliane? É importante ter o inglês informal e o formal. Não, informal para o teu dia a dia, para você se comunicar com as pessoas, não no nível assim, tudo, né, assim, que precisa ser 100% gramaticalmente, mas que a pessoa se entenda, né, que você consiga se comunicar e saber o que você está pedindo, o que você está querendo, o que você está oferecendo. Então, eu acho que o interessante é isso, que a gente traga para o pessoal, principalmente essa dicotomia, né? Essa questão de, olha, você pode chegar, você chega numa situação formal, use essa expressão, mas tá lá na do amigo, você já pode jogar essa outra aqui. E ter essa diversidade da língua, né? Que é uma das coisas que a gente, né, que geralmente mede o conhecimento da língua, é quantas expressões ou palavras você conhece. Então, você diversificar a sua capacidade de se expressar, modificando a situação, é uma forma de ampliar o seu dicionário, o seu conhecimento, de uma forma fácil também, que é fácil de linkar, né? Você conhecer duas expressões. Você tem que saber o momento exato de usar. Por exemplo, se você está numa entrevista de trabalho, você vai usar mais formal, você não vai, né? Agora, se você vai estar num churrasco, você está num grupo de amigos, você vai usar outro tipo de linguagem. Você não vai usar o que você usa numa entrevista para uma pessoa que você está vendo pela primeira vez, que pode ser seu chefe, né? Então, você tem que ter uma flexibilidade, saber ter fluência nesses dois registros, né? Ser versátil dessa forma. Eu acho que é bem interessante. Principalmente, assim, nunca aconteceu comigo a situação contrária, que eu nunca passei ainda pela entrevista de trabalho, que eu às vezes usei uma expressão informal e no momento errado, mas já aconteceu o contrário, porque eu tenho esse inglês gramatical e muito do inglês que a gente acaba, o pick-up, né, que a gente aprende na rua, né, e já tive situações que às vezes estou jogando, o pessoal ali tá lá no videogame, colegas e tudo mais, e eu uso às vezes uma expressão que é mais formal e eles falam assim, realmente você não é a sua primeira língua em inglês. E porque eu estou usando uma expressão muito formal para o momento, né? Um tosse, dá um espirro, sei lá, alguma coisa, me perdoe, né? Eu uso muito assim. E aí, não é que está certo ou errado, é que não é adequado para aquele momento, para aquele grupo de pessoas, para você usar aquilo. Né? Então, claro, melhor que aconteça na situação engraçada do que às vezes numa situação awkward, né? Na situação meio que não deveria. Mas é mais ou menos isso que a gente está aqui para fazer, né, galera? Para conversar sobre essas situações. E trazer Eliane aí, também trazer o conhecimento dela, que está aqui, que conversa tanto com pessoas de outras línguas, e ver, porque, né, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, e pelo seu conhecimento na sua experiência pessoal, você pode trazer mais para a gente do que são os erros comuns, o que a gente precisa corrigir mais, o que você conhece, né, que você vê a gente cometendo mais erros, e que vamos polir esse lado aí, esse inglês um pouco mais, né? Sobre a tradução. Então, você é tradutora no Brasil e no Canadá. A sua tradução, para quem é canadense, precisa às vezes traduzir para o governo brasileiro, funciona, né? Só para o pessoal saber que a tradução do inglês para o português você pode fazer, assim como do inglês para o português. E a jurisprudência, a sua jurisprudência seria dentro da província de British Columbia. Certo, né? Você faz outras línguas, você faz outras jurisprudências, aonde que essas traduções são aceitas, como que... não, por enquanto eu estou só na British Columbia, né? Não sei se existem essas sociedades em outras províncias, né? Então, eu estou em Vancouver, mas eu já mandei tradução pelo correio para Vitória, para Kelowna, para Williams Lake, então, até para você eu mandei... Isso, precisando dentro da província né, para os brasileiros que às vezes precisem vir para essa província de British
Columbia. Ou para os que já estão aqui, precisam de documentos, procurar a Eliane, né? Que não é para qualquer um, não é simplesmente não funciona para quem está lá em Montreal, né? Dependendo do como que funciona isso? É isso que eu queria saber. Para quem está lá em Montreal, pode pedir a tradução para você ou não? Olha, eu acho que deve ter tradutor brasileiro lá em Montreal. Nunca ninguém de Montreal me pediu. Uhum, Né? entendi. Eu não sei da outra costa lá Geralmente de eles são Quebec. pedidos dentro, esse seria o estado. Então, no caso, se alguém precisar de uma tradução lá em Montreal, tem que pedir estando dentro da província de Quebec, né? Eles devem ter a lista de tradutores aprovados, certificados lá deles também, né? Por regiões, entendi. É, São por é. regiões. E outras línguas, no caso, para fazer o francês, aí você teria que fazer, né? Isso mais em conhecimento para quem quer seguir a carreira aí de tradutor, para eles saberem como proceder, como é que esse. Bom, o francês, eu não fiz a prova de certificado aqui no Canadá, nem no Brasil. Eu faço tradução simples, não de documentos. Né? Certo. Do francês, no caso. No francês eu posso até tentar acrescentar aqui, né, numa próxima prova, talvez em novembro ou ano que vem, eu possa acrescentar esse idioma, né? Essas provas, como é que funciona a questão de abrir? Acontece todo ano? Você sabe quando é que vai acontecer? Para os outros tradutores que podem estar interessados em fazer. Eu acredito que para membro associado, antes de você ser certificado, tenha todo mês. Sim. Né? Então é fácil para ficar associado e depois você tem que passar por um período que você fica associado até você conseguir fazer a prova para se tornar Isso, você paga uma anuidade, aí quando abriu para certificado, aí você faz um upgrade para certificar. É uma outra prova. Você tem que ficar como associado apenas e você não, tipo, como se fosse um tempo de carência que você não pode fazer a prova? Ou você já pode ficar associado e fazer a prova para oficial? Eu não sei como é que está no momento, porque mudou, sabe? Antes era uma sociedade para o Canadá toda que fazia esses exames de certificado. Entendi. E agora é o próprio STIBC, que é o Tradutores e Intérpretes de IBC, que está fazendo esse exame. Então, eles abriam uma vez por ano, agora estão abrindo todo mês. Né? Eu não sei como é que está atualmente. Mas sempre está lá no site, tem eventos futuros, quando é que vai abrir inscrição, né? Então, a gente pode deixar linkado aqui, você tem os contatos, manda para mim e a gente deixa aqui nos comentários, não nos comentários, mas na descrição do vídeo, a gente deixa aqui o link para quem tiver interesse, né? Eliane, você já é tradutora oficial por quantos anos, Eliane? 2 anos. 2 anos já como tradutora. Então, você não sabe das últimas modificações, porque você já não precisa acompanhar. Então, para o pessoal que tiver interesse, a gente vai deixar o link. Quer dizer, eu fiquei o primeiro ano como associada, e quando abriu no segundo ano, eu já fiz o exame, né, para certificar, então já faz 2 anos. Entendi. Agora, na província de British Columbia. Isso. Na província de BC, tá certo. E demora 20 anos para acontecer e que a gente ainda não sabe se vai acontecer novamente. Isso é onde? É no Brasil? Em São Paulo. Eu não sei se em Minas, no Rio, se eles abrem antes, né? Porque a Junta Comercial de São Paulo é que promove o concurso. Então, deveria agora, pelo prazo, em 2019, deveria abrir agora, né? Mas não sei se eles vão abrir até o fim do ano. E a sua audiência, o seu público, você tem mais pessoas brasileiros ou estrangeiros e mais no Brasil ou no Canadá? Agora está mais aqui no Canadá, brasileiros que vêm para cá e que estão querendo imigrar definitivamente, aí eu traduzo os documentos. Tem um canadense, por exemplo, que é casado com brasileiro, precisa da certidão de casamento para levar para o Brasil. Né? Porque do Brasil, juramentada, assim, ela tem que ter reconhecimento de firma, tem que ter carimbo, mandar pelo correio, eles não aceitam
PDF por e-mail. Então, demora 2, 3 semanas. Então, se a pessoa tem urgência, quer fazer matrícula na escola, está precisando. Então, a minha maior clientela é daqui mesmo, né? Brasileiros, que tem documento, diploma, história escolar, carteira de motorista, certidão de união estável. E tem muita universidade, então tem muito estudante, né? Isso é uma coisa interessante de falar. Para emprego, antecedentes criminais, né? Tudo, né? Então, são documentos que a imigração exige e que tem que ser uma tradução oficial, né? Outra dúvida agora mais questão da entrevista. Como que funciona a questão do valor da tradução juramentada? Isso também é regulamentado pelo governo? É livre? É ético de cada tradutor? Como é que funciona? Não, aqui no Canadá não é regulamentado. Você pode entrar no site e ter uma ideia de tabelas, assim, de quanto os outros estão cobrando, mas eu sigo a tabela da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, porque a gente tem um livro, né? Então, no fim de cada tradução, você tem que pôr quantas laudas foram, qual foi, para ver se você está cobrando de acordo com a tabela. Né? Eu pego essa tabela, o valor em reais, transformo em dólar e é o que eu cobro da tradução aqui. E acaba ficando uma tradução bem em conta, né? Não é cara, assim. Só para o pessoal claro que é mais caro. Mais ou menos de quanto pode custar uma tradução de um documento, só para eles terem uma ideia. Porque existem 2 tipos de tabela. Um que é para documento de registro civil, certidão de nascimento, casamento. Tá. Esse tem um preço. Se for uma coisa mais técnica, contrato financeiro, coisa de medicina, jurídica, tal, aí é uma outra tabela um pouco mais cara. Então, tem a tabela A e tabela B, né? Geralmente, então, por exemplo, o que é uma tradução comum e que é mais ou menos... então, do cartório, assim, geralmente sai $30, $40 canadenses, que vai dar uns R$120, mais ou menos, né? E a tradução mais técnica, ela sai $50, $60, né? Certo. Depende muito da quantidade de laudas de texto, porque às vezes o pessoal fala, faz por favor um orçamento para mim, é uma página, assim, mas uma página pode ter 20 linhas, pode ter 40, então eu preciso ver. De número de palavras e letras, né? Eu acho que a tradução no Brasil tem funcionado, né? O pessoal vende, né, a tradução, o serviço de tradução por número de palavras, parece, né? Então, é uma coisa... E qual é o método mais fácil de contactar um tradutor, no caso você, né, que a gente está falando? Tem e-mails, tem Skype, como você prefere ser contratada para quem tiver aí... Eu tenho o WhatsApp, né, e tenho o e-mail, que se a pessoa quiser me mandar um documento em PDF, vai pelo e-mail. Então, eu posso deixar o meu número de telefone aqui do WhatsApp e o e-mail, né? Certo. São geralmente os contatos que você tem preferência do pessoal, que você consegue visualizar e responder mais rapidamente, né? Isso. Eu estou sempre vendo meus e-mails, assim, a cada hora, a cada 2 horas, eu vejo se chegou algum e-mail, né? Não demoro para responder muito. E o WhatsApp, o meu celular avisa quando tem mensagem nova, então eu já... O ideal, então, é dar um zap, falar, olha, estou mandando um documento, e aí você pula lá no e-mail e consegue fazer uma tradução, né, que às vezes a gente conversa, né? A gente teve uma dificuldade de marcar essa entrevista, porque por causa das emergências, né, do trabalho. Para quem pensa que, né, emergência é só para médico, não, gente. Tradutor também faz tradução emergencial, né? Você estava até me contando. Semana passada a gente marcou tudo, mas ela teve que fazer uma tradução de emergência, o pessoal lá no cartório, né? Como é que funciona essas coisas? Então, para o pessoal saber que pode procurar para esses tipos de serviço também. Eu te contei de um caso de uma menina que estava lá para alugar o carro para um feriado, sexta, sábado e domingo, às 5 da tarde, ia fechar às 7, e aí fala, mas você não está com a carteira de motorista traduzida.
Aí ela me ligou, pelo amor de Deus, não sei se você consegue me passar na frente de todo mundo e me mandar antes das 7, para eu poder, porque o carro já estava tudo alugado, mas não me falaram que precisava da tradução. Então, não tem feriado, não tem domingo, é o jeito, né? A gente tem que estar preparado para tudo que aparece, né? Legal. E aí você salvou o feriado dela, né? Ela falou, não, muito obrigada, desculpa a correria e tal. Tem a taxa de urgência, tudo, né? Assim, mas depende muito do volume, se dá para atender, eu Se tento você atender. conseguir, exatamente, isso é legal. Então, o pessoal, estando como emergência aí, né, numa hora de necessidade, tente se programar, né, pessoal? Mas numa necessidade, sabe que pode procurar aí, a Eliane já salvou algumas pessoas aí nessas necessidades, né? Então, Eliane, olha, eu só posso agradecer por esse tempo todo e programarmos a nossa, né, nosso projeto pessoal que quer aprimorar o inglês. Mandem expressões, mandem dúvidas, que a gente vai fazer uns vídeos curtos, pelo menos uma vez por mês, para trazer expressões idiomáticas e termos e expressões cotidianas, e, né, trazer às vezes umas sentenças aí, situação formal, informal, né, às vezes situações, né, para o pessoal aprimorar o inglês, pegar um pouquinho mais da fluência, né, Eliane? Não se esqueçam de lembrar da Eliane quando precisarem de qualquer necessidade aí de, né, de documentos, tradução de documentos, tanto do inglês, português e vice-versa. Né, Eliane? Eu é que agradeço a chance de poder falar um pouco sobre o trabalho de tradutor e aqui a vida no Canadá, né? Então, espero ajudar no teu projeto aí também. Eu espero. Sim, e a gente vai trazer. Vamos tentar fazer uma coisa bem mais like. Falando, misturando, né? De vez em quando o pessoal fala que eu misturo. Vamos fazer uma coisa bem legal, assim, no sentido de tentar trazer situações, falar às vezes um pouquinho mais da cultura canadense, essa coisa, diferenças entre Brasil e Canadá, né? Nós somos brasileiras e vivemos no Canadá, então a gente vê muito dessas coisas. O pessoal acha que não existe prós e contras, mas eu estou fazendo uma pequena lista aqui que eu acredito que vai caber legal no projeto de inglês segunda língua, que é para falar um pouco dessas diferenças culturais, né? O brasileiro adora um churrasco e canadense adora um camping, né? Coisas que a gente pode explorar, até para a questão dos brasileiros que estão aqui no Canadá e podem estar assistindo a gente, para saber por que dá feriado e esse pessoal, todo mundo desaparece, aonde que esse pessoal vai? Né? É igual lá em Minas, o pessoal vai para a roça, vai lá para uma casinha no campo, toma uma cervejinha na beira da piscina, né? E fica todo mundo assim, essa vida amena, pelo menos aqui nessa região aqui, né, na costa oeste aqui. Mas eu acho que é uma questão cultural e a gente quer trazer um pouco mais também disso numa conversa. E numa conversa mais no inglês, né, Eliane? Vamos treinar o nosso inglês a próxima vez, né? Vamos sim, tudo bem. Mas eu acho que a gente gosta mesmo de falar um pouquinho, traz a gente um pouco mais para o Brasil, falar um pouquinho do português, né? Falta às vezes, né? Sim. Fala para um pouquinho, só para a gente fechar aí essa conversa mais num tom amigável e mais, né, falando um pouco mais do nosso. O que você sente mais falta do Brasil? Comida? O que é aí? O que eu sinto falta? Claro que eu já sei que as pessoas, então não começa a fazer a lista dos amigos, da família, né? Estou falando mais do dia a dia, cotidiano. Eu não sei, é que eu me adaptei muito à vida canadense, assim, né? Assim, de ser pontual, né? Organizada, assim, então eu acho que as coisas. Você se sente mais em casa, na verdade, no Canadá, então? Eu me sinto, eu me sinto. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Eu me adaptei bem a. E a eficiência, né, de tudo, né? Como tudo funciona, realmente é uma coisa bem que a gente sente essa diferença, é o pró, né? Mas eu falo assim, eu mesmo brinco que eu falo, até o vegetal, né? Às vezes os legumes, as verduras, as coisas mudam aquela coisa do sabor, né? Às vezes eu brincava quando eu estava em Montreal, eu falava, nossa, o cheiro do ar é diferente, né? Existe aquela coisa do cheiro do Brasil e do cheiro, né? Que a gente não sabe explicar, mas que tem. Eu fui entregar a tradução para um brasileiro, ele falou, eu sinto falta de um bom bife com batata frita, arroz, feijão, porque aqui eu não encontro uma boa carne, né?
Eu acho que a comida é a principal diferença, assim, que Na para verdade, você... eu acho que assim, é porque no Brasil você tem um acesso, o acesso é mais fácil, tudo é mais barato em geral do que aqui. Então, assim, a diferença é que aqui, para você comer um bom bife, você vai gastar bem mais. Então, simplesmente você acha no supermercado, né? Eu mesmo, eu não gosto muitas vezes, você vai lá nesses grandes supermercados, as grandes redes, né, de supermercado, você não vai achar os melhores bifes, né? Você vai ter que ir num açougue especializado, né? Eu sou super fã, vou fazer aqui uma propaganda, o Mad Butcher, que eu, né, eu sou suspeita a falar, sou cliente. E aí você tem que ir num lugar desse para comprar um bom bife. Mas eu concordo com ele na questão do sabor, porque eu acho que por exemplo, o arroz. Aqui você tem tantas variedades de arroz que até você conseguir achar um arroz que vai realmente você vai fazer e vai ficar com o sabor do Brasil, é difícil, porque lá a gente não tem opção. Lá a gente compra arroz. O arroz, a diferença é tipo 1, tipo 2, né? Aqui não. Aqui tem arroz, vários tipos diferentes de arroz, um arroz oriental, um jasmim, um outro. Que eu mesma ainda estou me adaptando a essas coisas. Mas eu realmente, outro dia eu falei, realmente eu tô sentindo falta de comer um arroz com feijão, uma batata frita, uma salada, né? Aquela coisa, porque às vezes até os legumes, as verduras, pela questão do teor do solo, né? Aqui em Vancouver tem umas lojinhas assim, Oba-Oba, Boteco Brasil, que você encontra leite condensado, pão de queijo, empadinha, coxinha. No Boteco Brasil tem feijoada, mas é claro, como é tudo importado do Brasil, é caro, não é uma coisa que não vai sair. Que você vai comer no dia. É um luxo que você tem que dar assim de vez em quando, né? Não, você não vai. Um brigadeiro custa $4, então você não vai gastar todo dia $4 por um brigadeirinho, né? Então, a não ser que você tenha Não, brigadeiro eu acho que é melhor aquela dica, né? Aquela dica de gordo, porque eu adoro chocolate e brigadeiro também. Compra o leite condensado na loja e faça seu brigadeiro, né? Por favor, não seja preguiçoso. E assim, aqui, como tem muito oriental, você vê, tem muita tem comida coreana, vietnamita, tal. Então, eu gosto muito de comida italiana, massa, assim, né? Mas é difícil você achar uma boa massa, uma boa pizza aqui. Não tem... brasileiro que tá com aquela coisa da comida brasileira. Eu praticamente substituí a minha gana por comida brasileira pela comida mexicana, porque aqui a gente acha muita comida mexicana. E meio que me sacia um pouco aquela necessidade, né? Do arroz, feijão, porque tem o chili, né? Tem aquelas misturas. Não, que é muito interessante, porque o pessoal, né? Eu já mandei para algumas amigas minhas e elas ficam, eu não ia comer de jeito nenhum, porque aqui é o feijão enlatado, né? Que é muito popular. Mas eu falei com elas, falei, a mesma coisa que congelar o feijão cozido, igual a gente faz, a gente cozinha na panela de pressão e congela, aqui ele ainda está mais fresco porque ele está no vácuo da latinha, e você ainda tem toda a variedade, né? Você pode comprar tantos tipos de feijões. É uma maravilha. Então, agora, a comida mexicana, coreana, eles são bem picantes, né? Bem temperados. Então, a pessoa tem que gostar. Se a pessoa não tiver muita tolerância a tempero forte, né? Você tem que adaptar o seu paladar. Realmente, essa é uma coisa que você tem que adaptar. Pelas suas opções. Interessante interessante porque no outro dia eu falei assim que eu ia pedir para o pessoal me mandar uma caixa de milho enlatado. E eu não sei se você me entende, porque eu sou de Minas e a gente come muito milho na espiga. O milho, né? Aqui a gente está na época do milho, tem muito milho aqui, mas o milho aqui é o milho doce. E é interessante porque não é uma coisa que só eu notei. Meu marido, quando foi para o Brasil, ele falava assim: por que vocês comem milho que dá para cavalo? Por quê? Porque eles aqui comem um milho doce que é macio e docinho, e a gente come aquele milho mais, né, graúdo, mais como diz, umami, né? O sabor que não é o salgado, né? O sabor que não é doce. E ele achava aquele milho muito duro, muito salgado. Isso é milho que dá para o cavalo. E aqui eu não consigo. Eu compro milho, tem várias variedades diferentes de milho, mas nenhum que se pareça com o Brasil. Então eu falei, sabe o que eu estava precisando? É de um milho enlatado. Eu falei, vou pedir para meus amigos mandar uma caixa de milho enlatado. Você não vai fazer isso. Mas aqui eu ainda sinto um pouco, o que a gente de vez em quando consegue é comer um frango,
português, que é uma coisa comum também aqui, né? O peri-peri, e que aí tem aquelas saladas, aquelas misturas do arroz, que às vezes uns puxam mais para a cultura mais africana, bem temperado, mas puxa um pouco para aquele frango grelhado, aquele frango assado, né? A televisão de cachorro do brasileiro. Você consegue achar aqui. Então, tem umas dicas, tem essas coisas que eu quero trazer aqui nas nossas conversas do inglês segunda língua. Cultura, essa mescla, né? Essa transferência do brasileiro para o Canadá. Como saciar algumas necessidades e como se adaptar também, né? Essas coisas que a gente pode falar aqui, coisas interessantes da diferença cultural. Sim, tem essas diferenças culturais que devem realmente ser abordadas, né? Para a pessoa já vir preparada o que ela vai encontrar de diferente, né? Tem bastante coisa para se falar, é bem interessante. E também para o pessoal que está, às vezes, igual, eu tenho um pouco da cultura de Montreal, que lá já tem mais brasileiro, mais português, não só brasileiro, mas tem muito português em Montreal. Então, aquela coisa do falar português na rua em Montreal, você não está seguro. Eu passei por algumas situações engraçadas lá. E essas coisas que eu acho que a gente podia vir trazer, comentar e conversar. Aqui na minha vizinhança tem muito filipino e português. Brasileiro não, mas de Portugal, né? Então, realmente. Um dia eu estava interpretando numa consulta médica e eu tinha que falar trem. Aí a pessoa ficou, mas o que é trem? É comboio no português de Portugal. Então aí a mulher do pai falou, não, é comboio, querido. O português de Portugal e o brasileiro de vez em quando entra numas. Então, aqui tem muito. Aqui. Tem portugueses aqui que já estão há 30, 40 anos, né? Então, o português brasileiro é um pouco diferente para eles, né? É um pouco diferente. A minha situação, uma das situações engraçadas que nós passamos, eu e mais duas amigas em Montreal, é que a gente estava na porta do colégio e veio esse português, saiu do curso e veio e falou: então, raparigas, vamos para o bar. E a gente olhou uma para outra e falou: como é que ele chamou a gente? Olha, não devia usar essa palavra com brasileiro, não, porque é muito ruim, é negativo, é pejorativo. E a gente veio para aquela explicação e ele fazia isso depois como uma brincadeira, né? De chamar a gente de rapariga, que é tipo moça, né? Legal. Então, e o rapariga para o português, né? Principalmente o pessoal conservador, né? Que é rapariga? Tá chamando as meninas de rapariga? Por exemplo, carta de motorista é carta de condutor em Portugal. Tem essas diferenças que você tem que pegar da língua. Mas então, Eliane, muito obrigada pela presença, sua disponibilidade. Muito obrigada ao pessoal, né? Vamos agradecer aos nossos telespectadores também pela audiência, tá certo? Gente, deixem dúvidas, deixem sugestões. Se vocês deixarem dúvidas para Eliane, eu vou repassar e aí ela vem, responde, eu copio e colo a resposta dela nos comentários, tá certo? Podem ficar à vontade. Não percam a nova aula ISL, Inglês Segunda Língua, com Eliane, tá certo? Vai ter muito mais inglês no próximo episódio, né? Minha tradutora, minha amiga Eliane. E não se esqueçam de procurar em caso de necessidade também, né? Deixar a lista aí de todos os outros tradutores oficiais. Eliane, muito obrigada. Um outro beijo grande para você. Obrigada por ter me chamado e espero que eu consiga ajudar algumas pessoas que precisem. Legal. Eu vou terminar a gravação e aí a gente continua a nossa conversa aqui no particular, tá certo? Vou só terminar a gravação aqui para o pessoal. Pessoal, fiquem com a gente, se liguem no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo em todos. Até mais.